boa noite a todos. Bom, toda vez que alguém quiser fazer o Evangelho no lar, é recomendável, né, que você escolha um lugar calmo, tranquilo e livre de interrupções, né, porque é um momento em que você vai fazer uma oração e vai tentar se conectar com o seu anjo da guarda, com Jesus, com Deus, né? Então é um momento que você deve estar concentrado nisso. Outra coisa que é recomendável quando você vai fazer o Evangelho no seu lar é que após a leitura do Evangelho, né, você coloque, né, o Evangelho aberto naquela lição que foi escolhida, né, e deixe o Evangelho aberto, né, até o dia seguinte, né, porque você vai estar auxiliando, né, muitas vezes os espíritos benfeitores a levarem essa lição para quem está precisando. Então, é recomendável que você faça isso. Se você puder, né, no lugar onde você vai deixar o Evangelho, eu tenho pelo hábito, né, de colocar uma toalha branca e aí eu deposito, depois que eu fiz a leitura, o Evangelho sobre essa toalha branca e deixo ele ali aberto, né, para as lições que vão continuar acontecendo, mesmo que você não tenha, né, condições de enxergar. E então, para que a gente possa aí fazer a dinâmica do estudo do Evangelho, como é a primeira vez que nós vamos estar fazendo o estudo do Evangelho propriamente dito, eu vou fazer aqui uma oração de introdução, vou me conectar com o meu anjo da guarda, vou fazer orações, né, e pedidos de proteção pelos mais necessitados, e na sequência aí sim, então, a gente faz a leitura do Evangelho como deve ser feito. Então, vamos lá. Vamos então nos conectando ao nosso anjo da guarda, esse espírito amigo, querido, que está sempre conosco, que nos auxilia e nos guia os passos. Pedimos a Ele que esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando e protegendo o nosso lar. Agradecidos que estamos ao nosso anjo da guarda, pedimos que nos leve a presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, e a Ti, Ismael. Pedimos que continue a nos evangelizar, a nos educar nos ensinamentos de Deus nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve a presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos, pedimos que nos inspirem na prática do bem e do amor ao próximo, e que possamos ser levados à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, pedimos que você dulcifique os nossos pensamentos, os nossos corações, nos encha de paz, de luz e de amor e nos leve à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, que ilumine nossa vida, proteja o nosso lar, nos encha de paz, de luz e de amor, e que nós possamos caminhar sempre de acordo com os Teus ensinamentos. E assim, Jesus, pedimos a Ti que nos leve à presença do Pai Criador. E diante do Pai Criador fazemos a prece que nos foi ensinada por Ti, Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o Teu reino. E seja feita, Senhor, Sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E assim, conectados que estamos com os nossos espíritos amigos e benfeitores, com o nosso Mestre Jesus e com Deus nosso Pai, fazemos aqui um pedido de vibração, de muita paz, luz e amor, por todas as crianças que se encontram abandonadas em creches, em orfanatos, que possam elas ser adotadas por pais amorosos. Pedimos a Ti, Jesus, nosso Mestre, que uma vibração de muita paz, luz e amor chegue a todos os nossos irmãos que se encontram em condições de rua e sem condições de alimentação.
que nós, homens, possamos dele se apiedar e ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Que esta vibração de muita paz, luz e amor chegue ao coração, Pai, de todos os idosos que se encontram abandonados e em asilos. Que possam eles ser visitados pelos seus parentes e que recebam todo o conforto de que precisam. Que esta vibração de luz, paz e amor chegue ao coração, Pai, de todos aqueles que se encontram adoentados. Que possam eles ser socorridos por acréscimo de sua misericórdia, Senhor. Que possam se recuperar e voltar ao convívio com seus familiares. Que esta vibração de paz, luz e amor, Senhor, chegue, enfim, a todo o nosso orbe, a todo o planeta. Todos os homens, encarnados e desencarnados, sintam a sua mensagem de amor, de paz e de luz, Mestre Jesus. Que os corações se iluminem para recebimento da sua palavra e que os homens se tratem de um modo mais solidário, fraterno e que a caridade prevaleça agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Feita então, gente, essa conexão, né, com o plano espiritual maior, que sempre nos protege, nós vamos fazer a leitura da introdução do Evangelho, a primeira leitura, o primeiro capítulo do Evangelho. E o primeiro capítulo do Evangelho ele diz o seguinte: eu não vim destruir a lei. Ele trata das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Depois, na sequência, ele fala da aliança da ciência e da religião e as instruções dos Espíritos à Era Nova. Como é uma aula inaugural, nós vamos falar primeiramente sobre Moisés e os ensinamentos, né, dos 10 mandamentos. Então o Evangelho começa assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J em um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. E aí ele começa falando de Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a lei de Deus, e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, né, que se modifica com o tempo. Então, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, né, que são os seguintes. Então, primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Lembrando, então, que os 10 mandamentos foram transmitidos ao povo hebraico, né, e por isso a menção aqui de que Deus retirou os judeus do jugo, né, do Egito, no caso. Não tomeis em vão o nome do vosso Senhor. Então, não falar o nome de Deus em vão. Né? Assim, a gente só deve invocar realmente o nome de Deus para coisas mais elevadas. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Né? Aqui, na verdade, né, para nós, acho que tem que ser entendido hoje, numa visão mais atualizada, né, que nós devemos reservar pelo menos um dia da semana para fazer uma oração mais elaborada, né? No caso, o Evangelho. Mas isso não quer dizer que a gente não possa e não deva fazer orações durante a semana. Sempre que a gente puder, que tiver um tempo, que a gente tiver condição de fazer essa oração de um modo mais concentrado, que paremos então e que façamos essa conexão, sempre que possível. Orar nunca é demais. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É o respeito e o carinho que nós devemos ter para com os nossos progenitores. Né? Não matareis. Aqui acho que é claro, né? Até uma lei civil, inclusive, nossa, né? Encampada. Ninguém tem o direito de tirar uma vida. Não cometereis o adultério. Né? Então, aqui acho que é a questão de fidelidade, de lealdade. E quanto mais o homem evolui, né? Menos ele sente essa necessidade. Não furtareis. Né? Obviamente que a gente não deve, né, levar conosco aquilo que não nos pertence. Né? Não trareis falso testemunho contra o vosso próximo. Então, assim, aquele que calunia indevidamente as outras pessoas, né, tem que lembrar que o Evangelho também ele é regido, né, e a nossa vida ela é regida por uma lei que
A gente fala de ação e reação. Aquilo que você pratica volta para você. Você pratica o bem, está sempre praticando o bem, a tendência é que você receba o bem. Né? Agora, você é uma pessoa que pratica o mal, que quer o mal aos outros e tudo mais, a tendência é que você receba na mesma moeda. Né? Não desejareis a mulher do vosso próximo. Né? Então, acho que aqui até, assim, é, alguns podem dizer, né, que é a mesma coisa de não cometereis adultério. Não é. Né? Porque o pensamento, às vezes, ele já é equivocado. Né? Então, a gente tem que tentar dominar até mesmo o nosso pensamento. Né? Para não ficar confabulando, né, e pensando na mulher dos outros. Né? Você tem condições de buscar, quando eu digo mulher, obviamente mulher e homem, né? Você tem condições de buscar o parceiro que você deseja, né? E a partir desse momento nada se justifica mais, não se justifica mais buscar, ainda que em pensamentos, né, outras companhias. Né? E o último mandamento, né, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Bom, aqui acho que tem que ser entendido e compreendido que esse mandamento veio há 2000 anos atrás, muito mais do que isso, né? Porque vem ali ao tempo de Moisés, que precede Jesus. E, assim, para os dias de hoje, basicamente, não adianta a gente ficar invejando as coisas dos outros, né? A gente deve trabalhar para conquistar as nossas coisas e não ficar invejando as coisas dos outros. Quando a gente fica invejando as coisas dos outros, a nossa vida costuma emplacar. E aí, dito isso, né, o Evangelho ele prossegue nesse primeiro capítulo e diz que Moisés, naquele tempo, né, ele lidava com pessoas ainda muito pouco esclarecidas, né, e que a ignorância era muito forte e aquelas leis de talião, né, olho por olho, dente por dente, ainda se aplicavam demais. Então, naquele momento, Moisés, para poder conduzir o povo, né, ele dizia e propagava que Deus era um Deus vingativo. Né, mas isso era mais apropriado para aquele momento, porque os homens tinham que temer a Deus para poder cumprir os mandamentos. Hoje a gente já sabe que Deus não é um Deus vingativo, não é revanchista. Ele, na verdade, nos traz, né, amor, carinho, proteção, né, mas ele não se esquece da justiça. Justiça não é vingança. Então, assim, se você pratica o mal, você vai ter que pagar e retribuir com o bem, né, esse mal que você praticou. Vai ter que se redimir disso. Mais para frente nós vamos entender um pouco mais ainda das premissas do Espiritismo e do próprio Evangelho, mas que todos tenham a consciência nessa primeira aula, nessa aula inaugural, de que o mundo ele é regido por essa lei de ação e reação. Pratique o bem, faça o bem, e a tendência é que você receba o bem em maior intensidade que você praticou. Da mesma forma, né, evite praticar o mal, porque todo mal que você praticar vai voltar para você e numa intensidade